Meu povo! Passando aqui. É um prazer trazer vídeo para vocês. Vamos de conteúdo e vamos falar hoje sobre João. Gente, eu estava lendo essa passagem e livro de Mateus, livro de Lucas, os evangelhos, né? Que falam sobre João. Que João? O Batista. Você sabia que João Batista era primo de Jesus? Menina, tá escrito lá na palavra. Acho que é no livro de Lucas que fala isso. A Bíblia fala que Maria foi visitar a sua prima. E aí, né, as crianças ali meio que se comunicaram entre si, né? Acho que Isabel sabia que Maria estava grávida e ali, enfim, né, foi coisa linda. Então, a gente percebe e vê que João Batista tinha um chamado muito forte, né? Foi profetizado pelo próprio anjo ao pai dele, quando estava lá no sacerdócio. Ele foi chamado para ser aquele que abrir o caminho, né, de Jesus, para que Jesus pudesse vir depois, né? Ele prepara o caminho do Salvador, é isso que diz a palavra. E a gente vê toda essa conexão de João Batista e Jesus. Né? João Batista caminhava pelo deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com roupas de pano. E esse era o ministério de João Batista. E ele vivia esse ministério intensamente. João Batista tinha uma essência. A palavra diz que ele era o Elias que veio, mas que ninguém o reconheceu. Ele sabia exatamente quem ele era. Você tem dúvidas de que ele sabia e ele vivia o ministério dele? Amém? Ele vivia perfeitamente o ministério dele. Só que às vezes acontecem coisas na nossa vida que nos desestruturam, que às vezes nos fazem parar e falar: meu Deus, será que está tudo errado? Será que eu tô no lugar errado? Estou fazendo algo errado? As contrariedades, as palavras malditas que às vezes lançam contra a nossa vida, os pensamentos ruins, isso tudo no mundo espiritual traz uma conexão assim tão pesada que às vezes, se a gente não perceber que a gente está sendo ali bombardeado com coisas ruins, a gente fica assim mesmo, desestruturado. Vamos ver? Por exemplo, Jesus foi batizar, né? Ele disse que carecia ser batizado para que se cumprisse, né? Para ficar também de exemplo aí para nós. Então a Bíblia diz no livro de Mateus, eu acho que é capítulo 3, se eu não me engano, né? Sei lá, né? Por aí. Dá uma olhada lá depois. Que ele foi ser batizado e João Batista disse para ele: Jesus, eu que me careço ser batizado por vós, vem tu aqui ser batizado por mim. Quer dizer, olha aí, João Batista sabia exatamente quem era Jesus, primo dele. Que isso, gente. Mas ali, a Bíblia fala que Jesus foi batizado e que abriu o céu e o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus, né? E aí veio aquela voz: meu filho amado, quem me compraz? Então, ele sabia exatamente quem ele era e quem era Jesus. Amém? Os dois tinham essa aliança, né? Essa conexão. Não tinha dúvida nenhuma disso. Só que no capítulo 4 do livro de Mateus fala o quê? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ele foi para lá. E depois que ele passou por todo aquele processo no deserto, a Bíblia fala que os anjos vieram e o serviram. É a parte que eu mais gosto. Que depois da aprovação, né, o Senhor ele sempre traz o escape. E depois disso, Jesus começou a seguir o ministério dele, né? Foi buscar discípulos, começou a pregar o evangelho. Só que neste momento, né, nesse meio tempo aí, a Bíblia diz que João Batista foi preso. Ele foi preso. E aí você imagina, João Batista preso, tempo ali sem nada para fazer, cabeça vazia, né? Agoniado nos seus pensamentos, angustiado com a agonia de morte, porque com certeza já vinha sobre ele
a mesma angústia que vem, né, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe. Acredito que se bobear ele sabia sim o que ia acontecer, né? Porque Deus sempre antecipa as coisas para os seus profetas. Ele estava ali muito agoniado. A alma dele se conturbava muito. E de repente, olha só, ele vira para os discípulos e diz assim: vai lá, Jesus. Pergunta se é ele mesmo que veio ou se a gente tem que esperar outro. Pergunta a ele lá. Como aí, gente? Que história é essa, gente? João Batista não estava bem, não. Não estava bem. Sabe o que eu vejo com isso? Tudo que ele viveu com Jesus. Todas as promessas que haviam sobre a vida dele. Tudo aquilo que ele pregou. Como é que agora ele pergunta se Jesus é Jesus? Que história é essa? Às vezes, a agonia da nossa alma nos tira do foco, nos tira do centro. Faz a gente esquecer tudo que Deus já fez, tudo que Jesus já transformou na nossa vida. Nos faz até perder a essência daquilo que a gente viu, gente. A Bíblia fala, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, eis que meu filho amado, que com prazo, Como é que ele pergunta quem é Jesus? Como é que é isso? Gente, sabe o que é isso? A alma agoniada. Alma agoniada. Gente, é por isso que eu escrevo. Tudo que Deus fala comigo, eu vou escrevendo aqui. Escrevendo, colando nas paredes todas. Porque se em algum momento a minha alma se agoniar, eu tenho algo para me lembrar que Jesus já falou comigo. E o que eu entendo com isso é que eu preciso buscar, lembrar todos os dias quem eu sou, quem Cristo é para mim e as promessas que Ele tem na minha vida. Não deixa a agonia da tua alma te desnortear, trazer verdades inseguras, verdades mentirosas, né? Porque no momento parece até que é verdade. Poxa, se Jesus é Jesus, o que eu estou fazendo aqui preso no cárcere? Se Jesus é Jesus, por que Ele não me tira daqui? Por que eu estou sofrendo essa agonia? Por quê? Porque Jesus é Jesus, querido, e cada um tem um chamado diferente nesta terra. Nós precisamos viver o nosso propósito. Amém? E tudo passa. E que o Senhor venha cumprir o propósito dele na minha vida até a morte. Glória a Deus. E se Jesus morreu numa cruz crucificado, por que João Batista também não poderia, né, morrer? Por que Jesus tinha que salvar João Batista? Todos nós temos um caminho para seguir nessa terra. Temos um chamado para seguir aqui. Não fuja do teu propósito, nem do teu chamado. Seja feliz e próspero no caminho que o Senhor te chamou para seguir. Seja próspero no deserto. O que é prosperidade? É não precisar de nada, não ter falta de nada. Glória a Deus que eu vivo isso na minha vida, porque eu não tenho falta de nada. Porque o Senhor me supre em todas as coisas, independente, porque eu ainda estou no deserto. Eu creio que vai vir ainda dias melhores na minha vida. Mas eu sou feliz e não tenho falta de nada. Amém? Seja feliz e não deixa o diabo tomar aquilo que você já tem, já é seu. Receba, amém? Tudo aquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Como que Jesus respondeu para João Batista? Chegou os discípulos lá. E aí, Jesus? João Batista mandou perguntar se tu é mesmo Jesus, se tem que esperar outro. Jesus calmamente olha para os discípulos e diz a ele aí, ó. Os cegos enxergam, paralítico anda, o mundo agora tá igual uma tagarela lá falando pra caramba. Vai lá e fala o que tu tá vendo aí. Ele não precisa justificar, porque ele é. Independente se ele faz ou não, ele é. Amém? Ele é na sua vida. Ele vai fazer. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres os seus mandamentos, bendito serei. Seja bendito nesta terra. Até a próxima. Beijos.